Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista que começa agora. Hoje estamos recebendo aqui a delegada Raquel Galinatti, ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou, se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista é ao vivo, ela pode ser acompanhada também depois no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal diariodesuzano.com.br. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, ter aceitado o convite. Queria que a senhora desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Eu que agradeço, é uma grande honra, uma grande satisfação estar participando aqui do programa. Eu deixo uma boa noite para todos os internautas, leitores e ouvintes, todos do Diário de Suzano. E eu gosto muito de voltar aqui à região, eu percorri todo o estado de São Paulo e diversas vezes já voltei aqui para a região de Mogi, Suzano, e etc. E tenho um grande amigo, colega, super admirado, Dr. Eduardo Boigues. Ele é supervisor do Garra, pré-candidato a prefeito de Itacoaquecetuba, e mando um grande abraço para o meu colega. Tá certo. Doutora, tem muitos assuntos para a gente discutir aqui, né? Muitas perguntas que a gente vai fazer. Mas antes de começar a tocar nesses assuntos, principalmente em relação ao reajuste, né, de 5%, que a senhora está liderando um dos movimentos contra, né, esse reajuste, eu queria que a senhora falasse um pouco do sindicato, né? Quantos delegados que o sindicato representa? E o sindicato está fazendo 30 anos, e a senhora é a primeira mulher que está comandando o sindicato, é isso mesmo, né? Exatamente. O sindicato surgiu em 1989, após a mudança da nossa Constituição, na Constituição de 1988, quando houve a possibilidade de criação de sindicato para os delegados de polícia. Representamos todos os delegados de polícia no estado de São Paulo, sendo aqueles que estão na ativa e os inativos. Então, temos, em média, a representação de aproximadamente uns 4.000 delegados de polícia. A carreira ainda é predominantemente masculina, temos aproximadamente menos de 15% de mulheres delegadas de polícia, então, talvez por esse fator eu tenha sido a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia em 2016. Agora, este ano, tivemos uma reeleição. Também, pela primeira vez, a nossa chapa foi única, com 97% de aclamação. Tivemos alguns votos em branco e alguns nulos, mas foi uma aprovação muito boa, de 98%, 97%, 98%. E estamos aqui para lutarmos e exigirmos respeito para as nossas prerrogativas, não só dos delegados de polícia, como da Polícia Civil como um todo, por mais 3 anos, até dezembro de 2022. O sindicato é dividido por regiões do estado? Como que funciona? Porque o estado é muito grande, né? Sim. Como que é feita essa região, essa divisão? O nosso sindicato dos delegados de polícia, nós representamos todos os delegados de polícia do estado de São Paulo. Por isso mesmo, já percorri todas as 70 seccionais do estado, todos os DEINTERs, por mais de uma vez. E falamos em nome de todos os delegados, e justamente por isso que, após o anúncio feito pelo governador João Dória, nós qualificamos e adjetivamos como um anúncio deboche, pois ao longo do seu mandato e bem antes, foi uma campanha eleitoral, e o próprio João Dória, nosso governador, ele prometeu diversas vezes fortalecer, implementar recursos para que a segurança pública do estado de São Paulo fosse a melhor do Brasil, para que os policiais do estado de São Paulo fossem a melhor polícia, a melhor remunerada do Brasil. E o que vimos foi que, semana passada, quando foi anunciado um pseudo pacote de benefícios, na realidade não houve nenhum. Houve simplesmente o cumprimento de uma obrigação não cumprida em março, que era o reajuste da database, da Constituição da Inflação. Então, o que nós estamos aqui... A database é quando? Todo março. Todo março. Agora, a principal crítica é em relação ao percentual, que foi de 5%, ou a falta de propostas de melhoria? É uma conjuntura. Houve uma conjuntura de fatores que ocasionou esse manifesto exigindo que uma polícia de respeito
exige e merece respeito. Não só da Polícia Civil do Estado de São Paulo, estamos falando em todos aqueles que integram a segurança pública. Polícia Militar, a técnico-científica, os agentes penitenciários, todos os integrantes da Polícia Civil estavam lá indignados e exigindo respeito. Uma coisa é você alardear e prometer e dar a sua palavra, e o outro passo é você tentar trapacear aqueles que você honrou e deu a sua palavra por diversas vezes. Por diversas vezes foi falado pelo próprio governador João Dória que teríamos o melhor salário da federação. Estamos no ranking, na penúltima colocação da federação. Recebemos o segundo pior salário da federação. Então, desta forma, colocar um reajuste de 5%, nem 20 anos conseguiremos receber o melhor salário da federação. Sabemos muito bem que comprometimento em compromisso, você gera uma expectativa daquilo que você vai receber. Ele frustrou, ele entristeceu todos aqueles que trabalham na segurança pública já de forma muito aquém do que poderíamos trabalhar. Não temos estrutura, temos um déficit que supera 14 mil policiais. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo. Agora, só voltando à questão do salário em São Paulo, a senhora falou que está em penúltimo no país. No país. Isso? Coisa, por exemplo, perde para o Rio, perde para a maioria dos estados da região sudeste? Todos. Perdemos São Paulo no ranking de delegados de polícia. Nós somos melhor do que o estado de Pernambuco, porém também temos que explicar. Pernambuco ele tem a CADEPOL, Academia de Polícia, e tem o estágio probatório como todas as carreiras. Existe o período de estágio probatório por 3 anos. Após este período, o estado de Pernambuco ele alcança um patamar de 4 ou 5 mil reais acima daquele valor. Então, na realidade, o delegado de polícia é o que pior recebe entre todos os estados da federação. Qual é a conclusão? A conclusão é que estamos falando do estado mais rico da federação, que é São Paulo. Necessariamente, o poder financeiro daquele estado não implica em você bem remunerar e bem estruturar o seu corpo de segurança pública. Implica no quê? Numa simples vontade política. E obrigação, ela não pode ser colocada como vontade política. Aquele governante do momento, aquele plantonista do governo, que é eleito pelo povo, principalmente com essa bandeira, ele não pode se dar ao luxo de investir ou não na segurança pública do povo de São Paulo. É uma obrigação, é um direito que é o pilar dos direitos sociais, a segurança pública. Desestruturando a segurança pública, você abala automaticamente todos os outros direitos sociais, como educação, como saúde, como lazer. Afinal, um exemplo, quem se sente tranquilo em sair de sua residência sem temer ser vítima de um crime ou de roubo, ou de latrocínio ou de qualquer outro crime. Hoje, a população do estado de São Paulo está insegura por falta de estrutura. Então, a nossa briga não é por salário somente. A nossa briga é que tenhamos condições de poder exercer a nossa atribuição legal e constitucional, que é investigar os crimes, que é coibir a criminalidade, que é combater o crime organizado, e para isso temos que ter policiais suficientes, temos que ter valorização e temos que ter estrutura. Sem essa tríade, fica impossível conseguir exercer a nossa atribuição legal e constitucional da forma como gostaríamos. Um policial, por exemplo, ele exerce a função de 4 ou 5 policiais. Desta forma, até normas internacionais do direito do trabalho são frontalmente violadas. Não se respeita o policial, aquele que dá a sua vida para proteger a sociedade. Doutora, esse movimento tem apoio do senador Major Olímpio, né? E eu vi algumas pessoas até criticando o fato de ter um político no movimento e o movimento ser um movimento político. Como que a senhora recebe essas críticas, né? E de que forma que esse movimento pode crescer ainda mais, né? Eu queria saber também se existe alguma possibilidade de uma greve, por exemplo, de delegados no Estado. Eu acho que hoje nós vivemos em situações em que as pessoas elas deturpam o valor ou a origem ou a síntese ou a real atribuição e valoração das coisas.
O que é política? A política é justamente você proteger e ser a voz do povo. Estavam, sim, políticos ali presentes que representam o povo, que são a voz do povo, tanto no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, inclusive na Câmara Municipal. Tínhamos políticos, sim, que se elegeram com a bandeira de segurança pública e estão ali defendendo, para que tenhamos estrutura de poder exercer e trabalhar de acordo com o que nós, de acordo com a nossa potencialidade. Realmente a manifestação não foi um evento político, foi um evento da sociedade. A sociedade clama por segurança e nós exercemos a nossa atribuição, sendo que a principal vítima quando não tem estrutura, quando a segurança pública está caótica, é a sociedade. Estávamos ali para defender a sociedade e enalteço e elogio aqueles que foram eleitos pelo povo estarem ali também, brigando pela sociedade, para que aqueles operadores, aqueles que trabalham na segurança pública possam exercer a sua atribuição. Então, concluindo, aqueles que se elegeram com a bandeira de segurança pública, eles estão sendo coerentes, eles estão ali brigando, eles não estão omissos, eles estão ali brigando e reivindicando direito para o povo, assim, por isso que eles foram eleitos. Existe possibilidade de greve dos delegados ou não foi cogitado isso ainda? Não, ainda o que é interessante é que nós sabemos muito bem o que a população espera da polícia. O que a população espera da polícia? Proteção. Apesar do descaso do governo, da falta de palavra do governo, nós não iremos deixar a população desprotegida, nós não iremos deixar de cumprir as nossas obrigações, porque estaríamos prejudicando a população de uma forma ainda maior. Estamos querendo que a população junte-se a nós e exija daquele que foi eleito pelo povo cumprir o seu papel. Então estamos numa situação em que, por mais que queiramos trabalhar, não temos estrutura, policiais e muito menos reconhecimento e valorização. Doutora, aqui na região do Alto Tietê já houve uma reclamação no sentido de que um delegado tem atendido mais de uma delegacia. Eu não sei se isso é um fato que ocorre só aqui na região, a senhora deve ter informações de outras cidades. Como que a senhora vê isso aí, né? O que já foi passado para o governo, reivindicado, para que isso mude? 3 meses atrás, nós percorremos todas as regiões do DEINTER do estado de São Paulo, todos os DEINTERs. E eu posso falar que, infelizmente, todo o DEINTER, todo o estado de São Paulo está passando por um mesmo processo de sucateamento, de desmonte. Realmente, um delegado de polícia, não só o delegado de polícia, mas como todos os policiais, o delegado de polícia ele exerce a função de 4 ou 5 delegados de polícia, ele acumula 4 ou 5 delegacias, ele não tem o direito ao descanso. Ele fica 24 horas de sobreaviso e ininterruptamente, não podendo nem programar um final de semana com a sua família, porque quando você está em QAP, você está em sobreaviso, você chega na sua casa e seu telefone pode tocar a qualquer momento. Temos alto índice de comprovação de afastamento por problemas psiquiátricos, por estresse e por burnout. Sem contar que outro dado também, que é muito alarmante, é que temos um número 4 vezes maior de policiais mortos por suicídio do que mortos em confronto com criminosos. Então a situação realmente está alarmante. Estamos exigindo que o governo do estado de São Paulo olhe para a segurança da população do estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública tem divulgado os dados da segurança dos crimes, né? Homicídios, furtos, roubos e outros crimes. Esses dados, eles são contestados pelo sindicato de alguma forma ou não? São os dados reais, né? No sentido de que o trabalho que é feito na segurança do Estado tem sido eficiente na visão do governador. Como que a senhora vê isso? Eu acho muito interessante. É muito interessante você trabalhar com dados, com índices, com rankings, e quando você quer falar uma determinada verdade, você pode falar de diversas formas, utilizando índices, rankings, dados. É muito interessante porque a gente pode fazer aqui mesmo nessa mesa. Nós estamos em 3. Quem aqui nunca foi vítima de algum crime?
Eu sou delegada de polícia. No começo do ano, em março, estava acompanhada de um outro colega delegado de polícia, nós fomos vítimas de uma tentativa de roubo. Por sorte, não fomos roubados porque operamos com armas, operamos com defesa e sabemos reagir. Qual é a população que tem esse mesmo preparo? Não. Então, a regra hoje é que todos sejam vítimas de algum certo tipo de crime. Quando se fala em homicídio, que o homicídio baixou, reduziu, as taxas de homicídio foram reduzidas aqui no estado de São Paulo, também é muito interessante. Eu não saio da minha residência temerosa a ser vítima de um crime de homicídio. De latrocínio pode ser que sim. O que é latrocínio? Quando você pega, rouba algum objeto mediante violência grave e ameaça, até mesmo com a morte. Aí o latrocínio vai vir a morte. Só que essas mortes por latrocínio, elas não estão computadas nos homicídios. Geralmente os homicídios vêm de feminicídio, de algum conhecido, alguma vingança, etc. Então, falar que o índice de homicídio reduziu no estado de São Paulo pode até ser que tenha reduzido, graças a eficiência da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que muito rapidamente consegue desvendar esses crimes. Só que é falacioso falar que o cidadão hoje tem medo do crime de homicídio. Nós temos medo do crime de latrocínio. E o latrocínio abaixou? Não. O latrocínio no estado de São Paulo não abaixou. Os roubos, os furtos. Então, nós estamos vendo uma desestrutura generalizada e a forma e uma arte de conseguir passar uma imagem para a população do que não estamos vivenciando. Mas, na realidade, toda a população sabe o que ela vive. Eu sei como está a situação da segurança pública do estado de São Paulo e todos aqui que estão nessa mesa sabem. A senhora falou que foi vítima de um assalto, né? Era uma reunião na Federação das Indústrias, né? Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco como que Estávamos saindo numa região, digamos, Zona Sul, né? Na Avenida Paulista, digamos que deveria ser uma região segura na cidade de São Paulo, e no trajeto ali de retorno, indo para a região do Paraíso, nós fomos abordados por um ladrão que tinha inclusive roubado o dia inteiro ali na região da Paulista, de acordo com as informações da Polícia Militar, que eles tinham recebido através do Copom vários roubos com o mesmo procedimento, com as mesmas características, e ali houve uma reação. Ele foi preso, não saiu na audiência de custódia, até porque ele tinha acabado, era egresso, tinha acabado de sair da penitenciária, do sistema penitenciário, ou seja, é uma situação que realmente todos nós hoje, infelizmente, estamos sujeitos a sermos vítimas de crimes. Doutora, qual que é o percentual hoje de solução, né, de crimes pela Polícia Civil? Eu queria que você falasse esse balanço, né, esse percentual, e se é um percentual considerado ou não eficaz, ou está bem aquém. Temos que falar em vários fatores quando você me pergunta de percentuais. Quando a gente fala em percentual, existe o percentual ideal e o percentual real e o percentual impossível, que é o que estamos fazendo. Delegados de polícia presidem mais de 1.200, 1.400 inquéritos policiais. Cada policial, se formos fazer uma conta, em uma equipe de polícia judiciária, tem que desvendar, que tem que elucidar aproximadamente mais de 20 inquéritos policiais por dia. É humanamente impossível. Então, eu falo que o percentual de elucidação de casos aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo é altíssimo. Temos uma eficiência altíssima. E é uma pena que o governo não invista para que consigamos trabalhar como gostaríamos. É um percentual adequado, então? Não é adequado porque não temos policiais o suficiente, não temos estrutura suficiente, não temos a valorização e reconhecimento suficiente. Então, realmente não é adequado. Não temos maquinários, 40% dos policiais do Estado de São Paulo não tem colete balístico, temos armas de péssimas qualidades, que disparam sozinhas, que causam acidentes, temos viaturas que não têm manutenção. Então, se o policial não fizer a manutenção com o próprio dinheiro, do próprio salário, do próprio bolso, ele está em risco e pode até colocar a população em risco, porque de repente um pneu pode voar ou o motor pode explodir. Então é uma situação inadmissível. Estamos falando do estado mais rico da federação, um estado que tem condições, e não só condições, tem o dever de estruturar a segurança pública. A senhora apresentou algumas propostas de modernização da Polícia Civil por meio do sindicato, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco de quais propostas são essas, as principais, que poderiam estar contribuindo.
apresentamos algumas medidas que não apresentariam impacto orçamentário algum para o governo do Estado. Seria a criação de delegacias especializadas em combate à corrupção, seriam os laboratórios de dinheiro em determinados setores, seria a especialização daqueles profissionais e principalmente aqueles que trabalham nas UGS, que são as gestoras, para fazermos licitação e especialização para aqueles que são responsáveis por compras, por projetos de licitação. Teríamos também, propusemos também a situação de uma reestruturação, uma readequação das delegacias de polícia e também daqueles setores que estão ali, para podermos melhor aproveitar aqueles policiais, justamente de acordo com as suas qualificações. Por exemplo, outras carreiras que não o delegado de polícia, como investigador, como escrivão, que exige nível superior, tem formação em diversas áreas. O porquê não aproveitar esses policiais em suas áreas, ou que eles queiram trabalhar? Também uma otimização para a valorização do policial, em que ele possa trabalhar próximo à sua residência. Temos o absurdo que muitas vezes o policial ele mora na Zona Norte, ele deve trabalhar no fundão da Zona Sul. Então são todas essas situações que realmente você embaraça o trabalho e você não incentiva o policial a estar ali de forma adequada. Entre outras medidas. E essas propostas foram mandadas para o governo? Mandamos por 3 vezes. Por 3 vezes. E tem alguma resposta do... Não, a resposta foi que iremos fazer algo nós estamos ainda no início da nossa gestão, só que já estamos indo para o 10º mês. Quando conversamos a última vez com o secretário de Segurança Pública, ele falou que calma, porque ainda estavam reestruturando, mas existe um diálogo com o secretário de Segurança hoje? Eu acho que é mais um monólogo, né? O diálogo é quando as pessoas compreendem quando você fala. O monólogo é quando você fala, a pessoa finge que compreende e continua tudo na mesma coisa. Então, eu acho que o que existe com o governo e com o secretário de Segurança Pública é um monólogo. O diálogo, existe uma troca. Doutora, a senhora é autora de 2 livros sobre a Lei Maria da Penha, e o governo do Estado anunciou, né, a criação de delegacias da mulher 24 horas. E a senhora tem algumas críticas em relação à delegacia da mulher 24 horas. Eu queria saber por que tem essas críticas, quais são essas críticas, né? Talvez, não sei, por falta de delegadas, né, para atuar, ou a falta de segurança até para elas mesmas atuarem, como que seria? Não, eu não tenho crítica alguma, muito pelo contrário, eu tenho elogios. Eu acho que temos sim que criar delegacias especializadas e nos especializarmos nos crimes. Isso eu acho realmente muito pontual, muito objetivo. A crítica é que, para que possamos ter delegacias especializadas de combate à violência contra a mulher, primeiro fator é o fator policial, o fator humano. Temos que ter policiais para poder trabalhar nessas delegacias. O que ocorreu? Houve um anúncio de que iriam abrir, e que abriram algumas delegacias 24 horas, mas houve concurso para a contratação de mais policiais? Não. O que aconteceu? As delegacias que atendem todos os crimes, que digamos as delegacias de bairro, elas já estão com déficit de quase 30% de policiais. Retirou o policial de uma delegacia já deficitária em policiais e colocou em outra delegacia. Então, ao invés de você solucionar o problema, você piora, você agrava o problema. É o mesmo que falarmos, vamos abrir 500 hospitais 24 horas. O cidadão vai até o hospital, tem um pronto atendimento, e a consequência disso? Como é que ele vai ter o tratamento de sua doença? Não tem. Por quê? Porque você faz um pronto atendimento, algo só para ficar bonito numa propaganda eleitoral. Agora, para sanar e solucionar o problema de violência contra as mulheres, nós temos que ter inquérito policial, temos que ter medidas protetivas de urgência, temos que ter policiais investigando, temos que ter aqueles que cometeram os crimes com os mandados de busca e apreensão cumpridos. Então, o que ocorre? Existe uma forma paliativa e até mesmo de ludibriar. Não é só abrir um prédio, né? Tem que ter exatamente. uma estrutura... Sim. A senhora tem um número de quantas delegadas que tem hoje o Estado ou não? Temos aproximadamente os delegados que estão nativas, somos em mais ou menos uns 2.400 e um pouco menos de 15% nós somos em delegados de polícia. Mas o que a lei fala é que o atendimento para as mulheres vítimas de violência doméstica deve ser
preferencialmente por mulher. Não fala na lei que toda equipe deve ser formada por mulher. Aí tem uma situação bem interessante em que quando o nosso governador ele anunciou que iria abrir as delegacias 24 horas, para sanar e para solucionar uma violência institucional, uma violência de gênero, uma violência social, iriam implementar uma violência institucional na própria Polícia Civil. Fomentou-se que todas as delegadas necessariamente deveriam trabalhar nas delegacias da mulher. Onde está aquele slogan que a mulher é o que ela quiser? Mulher pode estar onde ela quiser. Então, fomentou-se a possibilidade que a delegada só serviria para investigar crimes de violência contra a mulher. De pronto, nosso delegado-geral, e elogio muito o nosso delegado-geral, falou, não vai ser assim. Obviamente, nós ofereceremos quem voluntariamente quiser ir, e na negativa, se as mulheres, as delegadas não quiserem, nós iremos iniciar o convite aos delegados. Então, houve sim uma democracia naquele chamamento de quem iria integrar as delegacias da mulher. Isso tudo por quê? Porque não houve concurso, não houve abertura de concurso. Não temos policiais. Já tem o déficit, Já tem o déficit, que supera 14 mil. Então, é um malabarismo, é uma mágica com que já está desestruturado. Certo. Doutora, foi feito o ato público pela dignidade da polícia, né? Foi realizado em São Paulo. Quais são os próximos passos aí desse movimento, né? Se vocês não receberem nenhuma resposta... vai manter obviamente todos nós que vocês vão fazer assim? Obviamente todos nós que estávamos lá que estamos representando as entidades de classe, representamos as respectivas classes e teremos que responder aos anseios da classe. Para os delegados de polícia, mas quando falamos em delegados de polícia, também falamos em toda a Polícia Civil, porque acredito que a Polícia Civil não funciona somente, acredito e tenho certeza, somente com uma carreira, que é a do delegado. Então, quando temos que lutar pelos delegados, necessariamente é algo umbilical, temos que lutar por todos os policiais que integram de forma heróica a Polícia Civil. Então haverá um diálogo com toda a base, com todos aqueles que integram as respectivas carreiras e suas respectivas instituições, seja Polícia Civil, Militar, agente penitenciário, técnico científico, juntamente sim com aqueles que representam o povo, os parlamentares, em ambas as esferas, tanto do Senado, Legislativo Federal, Estadual, Municipal, e ali veremos o próximo passo e muito rápido. Doutor, tem alguma participação aqui dos internautas. A Maria de Oliveira Fernandes está fazendo uma pergunta mais técnica, na verdade, vamos ver se a senhora consegue responder. Ela queria saber se, através do boletim de ocorrência que ela fez, ela consegue um advogado gratuito, porque ela faz 2 meses que ela fez o boletim, e o pedido de medida protetiva. E qual órgão ela precisa procurar? Ela falou que quer uma pensão alimentícia. Quando ela fala que ela quer uma pensão alimentícia, ela não está falando mais na esfera criminal, ela está falando na esfera civil. Então, eu não sei qual foi o teor desse boletim de ocorrência, se foi um boletim de ocorrência criminal ou não criminal. Obviamente, se ela demonstrar a necessidade, ela consegue sim um defensor público. Ministério Público, né? Defensoria Pública e Ministério Público. Mas Defensoria Pública, se ela quer uma gratuidade ali na defesa de seus direitos, é Defensoria Pública. Certo. Diante dessa situação, a senhora passou aqui para nós, né, em relação ao déficit e a falta de logística e estrutura aqui da polícia, o que a senhora pode deixar de mensagem para a população que vai procurar uma delegacia de polícia, né? Muitas vezes fica horas lá para registrar um boletim de ocorrência, o que ela deve fazer, de que forma que ela pode tentar até mesmo buscar uma ajuda da polícia nesse sentido? A polícia está realmente para servir toda a população, todos aqueles que precisam ir até uma delegacia de polícia. Mas, além disso, é necessário que nós cobremos daqueles que nós elegemos, aqueles que estão ali para representar a população, o povo, e exercer a sua obrigação. Então, temos que cobrar, principalmente do governo, para que as nossas polícias possam trabalhar. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo o máximo e o impossível para poder proteger a sociedade e a população, investigar os crimes, atender toda a população, mas, realmente, essa conta não fecha. Eu queria só a opinião da senhora em relação ao projeto de lei do ministro Sérgio Moro, só uma opinião particular do projeto anticrime, o que a senhora acha?
A senhora deve ter estudado, evidentemente, o projeto. Como que a senhora vê esse? Em sua maioria, o projeto anticrime eu acho extremamente interessante e acho que seria uma pauta que deveria ser prioridade no governo federal. Não estamos vendo essa prioridade da mesma forma como estão tratando suprimir direitos, como foi o caso da Previdência Social dos servidores públicos. É muito interessante, temos que ter algum cuidado em alguns aspectos, porque alguns institutos foram retirados do common law, por exemplo, o plea bargain, as transações penais, a aplicação aqui, inclusive das delações premiadas, tem que ter um cuidado muito técnico também, mas em sua maior parte, esse projeto anticrime, nós temos, inclusive, nas leis esparsas, nas leis já aqui existentes, no Código Penal, nas leis nacionais, não só o Código Penal, mas as leis extravagantes também que versam sobre os crimes, e houve também uma coletânea daquelas leis no mesmo instituto. Então, eu acho extremamente benéfico e seria interessante também que ele fortalecesse a carreira do delegado de polícia e colocasse importância no sistema de justiça criminal. O delegado de polícia é o primeiro operador, o primeiro garantidor da legalidade da justiça, e assim sendo, nós estamos protegendo uma democracia. Aquele primeiro, porque o delegado de polícia ele não tem a função de prender como vulgarmente as pessoas pensam. A nossa função é buscar a verdade possível dos fatos. Muitas vezes aquele que é conduzido até uma delegacia de polícia, ele pode ser suspeito para a maioria da população ou para aqueles que o conduziu. Mas investigando nós podemos chegar à seguinte conclusão, que ele foi injustamente colocado como um suspeito. Então, o que o delegado faz de forma imparcial é buscar a verdade possível dos fatos. Então, é muito interessante que nesse pacote anticrime tenhamos uma ênfase no fortalecimento, na autonomia da polícia judiciária e da carreira do delegado de polícia. O sindicato, por meio da senhora também, fez um manifesto em relação às críticas que o advogado do caso do Neymar, né, da moça que foi acusada, que acusou o Neymar, ele fez algumas críticas em relação à falta de, segundo ele, de uma investigação mais profunda do caso, que acabou não no indiciamento do Neymar, né? A senhora acompanhou esse caso à distância, né, e fez esse manifesto. Como que a senhora recebeu isso? Hoje a gente já sabe que, inclusive, a própria moça que, de forma irresponsável, utilizou... inclusive a Maria da Penha, a lei que é para proteger aquelas mulheres vulneráveis, vítimas de crime, de violência doméstica, as mulheres que são vítimas de crime por parte dos homens, inclusive, usou de forma irresponsável para poder se colocar como vítima. Então, as investigações foram, inclusive, exauridas, foram muito bem feitas por uma colega extremamente competente, Juliana Bussacos, e na conclusão do inquérito policial, concluiu-se que não houve a prática desse crime. Ela, inclusive, essa moça está sendo indiciada por denunciação caluniosa, inclusive alguns outros crimes, o que eu acho que é extremamente irresponsável. Sabemos que a bandeira de luta hoje está cada vez melhor para defender as mulheres que são vítimas de violência doméstica e, de forma irresponsável, oportunista, querer utilizar de uma suposta vulnerabilidade ou fragilidade para utilizar, inclusive, os órgãos que integram o sistema de justiça criminal, não só a Polícia Judiciária, o Ministério Público, o Poder Judiciário, é irresponsável e isso nós repudiamos. A senhora é a favor de prisão em segunda instância? Como que a senhora está vendo isso? Agora a briga do STF, isso, né? Eu acho que realmente é muito complexo. Agora eu não falo em nome dos delegados de polícia. Sim. Agora eu falo em nome da delegada Raquel Galinatti. Eu acho extremamente complicado, porque você estará, a partir do momento em que você não conclui que é impossível a prisão somente após o trânsito julgado da segunda instância, teremos milhares de criminosos soltos que já estão em prisão, já cumprindo a sua pena. Então, realmente é uma situação muito caótica. Você ultrapassa o assunto, quando falamos de direito penal, e ultrapassa o assunto da legislação. Nós estamos falando que a situação da nossa sociedade, do Brasil, como um todo, nós já estamos numa insegurança. Então, falar em libertar aqueles que já estão em cumprimento de pena
eu acho realmente temerário. O sistema penal no estado de São Paulo é um problema também, né? Que preocupa, né? Sim. Mas, assim, um assunto mais complexo, mais aprofundado sobre o sistema prisional, teríamos que falar em um outro assunto. Tá certo. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Por ter vindo aqui para a região, aqui para Suzano. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para o internauta que acompanhou. A audiência foi bastante positiva. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite. Foi uma honra conversar com você e com todos os internautas, falar um pouquinho da nossa situação, da nossa realidade, da Polícia Judiciária. E falar, governador Dória, ajude a polícia, as polícias do Estado de São Paulo a poder trabalhar. É só isso que queremos. Queremos exercer a nossa atribuição legal, a nossa atribuição constitucional. Então, ajude, dê estrutura para que possamos trabalhar. Cumpra com a sua obrigação, cumpra com a sua palavra. Foi sua palavra, foi sua promessa de campanha em que o senhor iria estruturar e deixar as polícias, as melhores polícias do Brasil, melhor estruturadas e mais bem pagas. As melhores polícias do Brasil nós já somos. Só falta estrutura, salário, valorização, contratação de policiais. Cumpra com o seu dever, cumpra com a sua obrigação, não em nome dos policiais, mas principalmente em nome da população do Estado de São Paulo. Doutora Raquel Galinatti, obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.